Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 80. Sabemos que Elon acha que teremos um robô humanoide para cada ser humano na Terra, mas Jensen, da Nvidia, está dizendo: espero que seja ainda mais. E a Tesla pode estar atrasada em entregar todo o potencial da célula 4680 tão atrasada que muitos já esqueceram completamente disso. Mas a Tesla realmente cumpriu sua promessa de inovação em baterias, e a Tesla está mais uma vez dominando completamente. As vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos superaram as de todos os outros juntos, e a Coreia do Sul está transformando suas rodovias em fontes de energia. E estamos vendo que até mesmo os fabricantes chineses de veículos elétricos não estão imunes à retirada dos incentivos para veículos elétricos. E a Tesla lançou uma nova calculadora de preços e financeira para seus supercarregadores para empresas, e os analistas estão começando a perceber toda a experiência do robotáxi da Tesla. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo! Vamos colocar nosso estilista estéreo ao vivo neste grupo. Sabemos que Elon acha que vamos ter um robô humanoide para cada pessoa, mas Jensen, da Nvidia, está dizendo: eu espero mais. 1 para 1. Elon sugere um robô por pessoa. 7 bilhões para 7 bilhões, 8 bilhões para 8 bilhões. Bem, eu espero mais. Eu espero mais. Bom, antes de tudo, vai ter um monte de robôs que vão estar em fábricas trabalhando o tempo todo. Vai ter um monte de robôs de fábrica que não se movem. Eles se movem um pouco. Quase tudo vai ser robótico. Como é? O que você disse? Eu acho que isso, para mim, é uma das partes da robótica que desbloqueia oportunidades de mobilidade econômica para cada indivíduo, para todo mundo. Agora, assim como quando todo mundo conseguiu um carro, as pessoas puderam fazer vários tipos de trabalho diferentes. Quando todo mundo tiver um robô, o robô poderá fazer muito trabalho por elas. Elas podem abrir uma loja no Etsy ou Shopify e criar qualquer coisa com o robô, inclusive coisas que não fariam sozinhas. Acredito que o robô será o maior impulsionador de prosperidade para mais pessoas na Terra do que qualquer tecnologia anterior. Sem dúvida. Quero dizer, só o simples, a matemática simples no momento é que faltam milhões de trabalhadores hoje, certo? Certo, nós, na verdade, estamos precisando desesperadamente de robôs. E todas essas empresas poderiam crescer mais se tivessem mais mão de obra. Quero dizer, não somos o número 1. Algumas coisas que você disse são muito divertidas. Com os robôs, teremos presença virtual. Sabe, eu vou poder entrar no robô da minha casa e operá-lo virtualmente. Estou em uma viagem de negócios. Certo? Andar pela casa e passear como cachorro. Precisamos juntar as folhas. Exatamente. Talvez não tão ruim, mas sabe? Andar por aí, e só ver o que está acontecendo na casa, sabe? Conversar com o cachorro, com as crianças. Sim. E aí você adiciona o Neuralink nessa equação e tem um futuro realmente empolgante. Mas o Centro de Robôs Humanoides também escreveu que o Optimus Gen 3 será o primeiro modelo Optimus fabricável em massa. Este slide foi mostrado recentemente em uma palestra por Constantinos Lacares, líder do programa Optimus. Sim, assim como o Cybercab, que foi projetado e desenvolvido junto com o método de produção Unbox, o Optimus também foi projetado e desenvolvido já pensando na nova produção. Este não é só um robô humanoide conceitual que a Tesla tenta fazer funcionar. Este será o primeiro robô humanoide útil, seguro, confiável e fabricável em massa a chegar às ruas. Ele, claro, começará trabalhando internamente para a Tesla, mas, eventualmente, você e eu poderemos comprar esse robô. E as possibilidades futuras desses robôs humanoides serão basicamente infinitas, e, portanto, o mercado total endereçável também seria basicamente infinito. Mas Nick também disse que a Tesla publicou hoje uma nova patente sobre a articulação do joelho do Optimus, que imita a anatomia do joelho humano. A patente descreve como um joelho humano usa tendões do quadríceps, patela, ou seja, um sistema de rótula e ligamento patelar para converter a força muscular em uma flexão potente. O joelho do Optimus utiliza um mecanismo de 4 barras que reproduz esse movimento.
Isso permite que a perna inferior do robô gire cerca de 150 graus a partir da posição reta, o que corresponde às capacidades humanas. Basicamente, isso permite que o Optimus realize movimentos semelhantes aos humanos ao agachar, caminhar, subir escadas, etc. Mal posso esperar para ver essa geração 3. Acho que vai surpreender o mundo. Sim, esse robô vai ser algo extraordinário. E eu já falei sobre os tapetes da 3W antes, mas agora comprei para os meus 2 Teslas, porque eu simplesmente adoro esses tapetes. Eu, pessoalmente, acho que são os melhores tapetes que você pode conseguir, até melhores do que os originais da Tesla. Tapetes para todas as condições climáticas. E especialmente quando você descobre o preço deles, porque eles custam menos da metade do preço dos tapetes para todas as estações do mesmo tipo da Tesla. Mas o que você ganha a mais com a 3W é, claro, aquele tapete extra que vem junto com eles. E eu, pessoalmente, não gostaria mais de viver sem eles depois que experimentei, porque eles fazem o carro parecer muito mais luxuoso. Mas eles também fazem os tapetes parecerem muito mais limpos, porque você realmente não consegue ver a sujeira e a água no carpete como acontece nos próprios tapetes. Também oferece tapetes de alta qualidade para diversos veículos elétricos. Eles fabricam para mais de 400 modelos diferentes e, na verdade, ganharam o prêmio Red Dot por seus designs. Mas além de tudo isso, a 3W utiliza TPE Premium de alta densidade, que é mais rígido e resistente a rachaduras e ao desgaste a longo prazo. E, como mencionei antes, eles são completamente livres de odor. Sem cheiro algum. Alguns usuários até comentaram que a 3W é adequada para cães, pois não tem muito cheiro, é ecológico e não é tóxico. São os melhores tapetes que você pode comprar e ainda custam menos que a maioria das marcas tradicionais. E você pode conseguir ainda mais barato usando o meu código de desconto BESTINTESLA. Então, não se contente com a proteção básica de fábrica que se desgasta. Adquira o TPE resistente que aguenta o dia a dia e use meu link aqui embaixo para garantir o seu hoje mesmo. Você não vai se arrepender. E um grande obrigado a 3W por fazer tapetes muito legais e patrocinar este vídeo. E a Tesla está mais uma vez dominando completamente os Estados Unidos. Eles venderam mais do que todos os outros juntos, como eu venho falando. Os outros. Notícias indicam que a Cox Automotive previa vendas da Tesla de cerca de 112 mil unidades nos Estados Unidos. Isso, é claro, superaria qualquer outro. Mas a Tesla foi ainda melhor do que a Cox Automotive esperava, como pudemos ler no relatório da Kelley Blue Book. A Tesla vendeu 117.300 veículos nos Estados Unidos no primeiro trimestre, uma queda de apenas 8,4%, menos do que eu esperava, que era entre 10% e 12%. Então, resumindo, a Tesla vendeu mais do que todo o resto da indústria junto, com mais de 18 mil veículos de diferença, mantendo uma participação de mercado de 54,2% acima dos 43% do ano passado. Como disse no ano passado, retirar o incentivo para veículos elétricos prejudicaria a Tesla, mas ainda mais os demais. E a Tesla subiu e conquistou mais 11 pontos de participação de mercado, mostrando pra gente que foi exatamente isso que aconteceu. Os únicos que contrariaram a tendência foram a Rivian, que cresceu 21% e vendeu pouco mais de 10 mil veículos elétricos. A Lucid ficou basicamente estável, com apenas 3,5%, mas vendeu só 2.500 unidades. Mas como mencionei no meu outro programa de notícias, a grande surpresa foi, claro, a Toyota, que subiu 78% e vendeu pouco mais de 10 mil unidades, graças ao seu crossover B, que na verdade foi o terceiro modelo de carro elétrico mais vendido nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Mas temos tantas montadoras tradicionais basicamente sendo derrotadas nos Estados Unidos. Vendas. Como você pode ver, uma empresa como a Ford caiu 69%, vendeu apenas 6.800 veículos elétricos em todo o trimestre. E você pode ver isso. Dodge caiu 87%, Chevrolet caiu 30%.
A BMW caiu 63%, Audi caiu quase 90%, Acura caiu 98,5%. Basicamente, estão sendo dizimadas. O mesmo ocorreu com a Volkswagen, que caiu 88%. Eles venderam só cerca de 1.000 veículos elétricos no primeiro trimestre em todos os Estados Unidos. O que diabos aconteceu, Volkswagen? Mas o Model Y da Tesla realmente cresceu quase 23% no primeiro trimestre nos Estados Unidos, claro, ajudado pelo fechamento da linha de produção do Model Y no ano passado. Mas ele vendeu mais do que entre 70 e 75 mil unidades que eu estava especulando que venderia. Vendeu 78.500 unidades, então teve um aumento de 23%. Mas, ao contrário da maioria dos outros modelos, o modelo Y da Tesla já era o modelo mais vendido. Então 23%, na verdade, foram 14 mil unidades. O modelo Y teve um crescimento considerável. Então, para colocar isso em perspectiva em relação à chamada concorrência, o modelo Gil da Tesla cresceu em mais unidades do que qualquer outro modelo elétrico vendido nos Estados Unidos. Isso foi apenas o quanto o modelo Z da Tesla cresceu. Então, todos que falaram sobre o colapso das vendas da Tesla, danos à marca e tudo mais, acabaram de ser completamente e totalmente humilhados. Outra boa surpresa da Tesla foi a Cybertruck, que ainda está entre os 10 veículos elétricos mais vendidos nos Estados Unidos. Então, é claro, ela vendeu mais do que a Ford F-150 Lightning, cuja produção foi interrompida. A Ford F-150 Lightning vendeu apenas 2.000 unidades, enquanto a Tesla Cybertruck vendeu cerca de 3.500 unidades, mas a Cybertruck também vendeu quase o dobro de unidades do que a R1T da Rivian. Assim como a GM Silverado, a Hummer EV, a EE e a Sierra EV. Então, a Tesla Cybertruck é a picape elétrica mais vendida nos Estados Unidos, na verdade, está entre os 10 carros elétricos mais vendidos. Até mesmo Elon escreveu: o que aconteceu com todos aqueles matadores de Tesla que a imprensa tradicional e os vendedores a descoberto previram que estavam chegando? Sim, uma década depois, a Tesla ainda detém mais da metade de todo o mercado de veículos elétricos, a bateria, nos Estados Unidos. Foram realmente previsões embaraçosas dos chamados jornalistas e gestores de fundos que apostavam contra a empresa. Mas também vimos nomes como Tim Chanos perdendo tudo, apostando contra a Tesla, porque ele realmente acreditava que os grandes estavam chegando. Agora os grandes estão chegando com carros atraentes, pelo mesmo preço, mais rápidos, com melhores recursos e ótimo design. Então, o que era único para a Tesla não é mais único. Mas todos eles vieram, mas nenhum deles se tornou uma verdadeira concorrência. A maioria parece estar morrendo na corrida dos veículos elétricos. Elon Musk até disse isso em julho de 2024, tire os subsídios. Isso só vai ajudar a Tesla. Também remova os subsídios para toda a indústria. Sim, de fato. Mas sim, acabamos de ver isso acontecer em tempo real. A Tesla conquistou 11% a mais de participação de mercado, mesmo tendo caído 8% por causa do fim do crédito fiscal para veículos elétricos. Mas o restante da indústria sentiu ainda mais. Elon estava certo mais uma vez, e a Tesla continua sendo a indiscutível rainha do mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos. A Tesla pode estar tão atrasada em explorar todo o potencial das células 4680, que muitos já até esqueceram disso, mas a Tesla realmente cumpriu a promessa de inovação nas baterias. Muitas pessoas disseram que as células 4680 da Tesla foram um fracasso, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Pode ter demorado mais do que a Tesla esperava. Até mesmo Elon disse que se soubesse que seria tão difícil, não teria escolhido o cátodo seco, simplesmente porque levou muito tempo e trabalho duro para fazer funcionar. Mas os benefícios desse sistema ainda permanecem até hoje. Então, o que a Tesla conseguiu fazer aqui é, antes de tudo, mais uma coisa que muitos disseram que a Tesla nunca conseguiria fazer. Até mesmo outros fabricantes de baterias. E isso foi reduzir drasticamente o custo e a complexidade de fabricar baterias para veículos elétricos, tornando-as mais eficientes e ambientalmente mais amigáveis.
Mas é exatamente isso que a Tesla conseguiu com o marco de fabricação há muito aguardado. Então, lá em 2020, no Battery Day, Elon adiantou uma ideia revolucionária: o revestimento a seco do eletrodo para a já próxima geração de células de bateria 4680. Tradicionalmente, a produção de baterias misturava materiais ativos em uma pasta úmida com solventes tóxicos, como NMP. Depois, espalhava isso em uma folha metálica e secava em fornos enormes que consomem muita energia, às vezes com 50 metros de comprimento. É caro, bagunçado e gera desperdício. O revestimento a seco elimina completamente o uso de solventes. Os pós são prensados diretamente no eletrodo em um processo mais limpo e rápido. Isso deve dar à Tesla até 50% de redução no custo de fabricação nas linhas de eletrodos, reduzindo drasticamente o uso de energia em até 90% em algumas etapas. E uma menor espaço fabril, maior rendimento e nenhuma necessidade de sistemas complexos de recuperação de solventes. Por anos, o lado do cátodo foi especialmente complicado. O projeto quase fracassou, como muitos disseram, mas a Tesla persistiu. Na atualização do quarto trimestre e do ano completo de 2025, a empresa confirmou que agora atingiu a produção em escala total de eletrodos secos, tanto para o ânodo quanto para o cátodo, no NMC. Vendas das 4680 na Gigafábrica Texas. Isso significa que essas células agora são produzidas quase totalmente internamente, bem ali em Austin. A Tesla já está usando essas baterias, adicionando flexibilidade de fornecimento em meio a tensões comerciais, globais e tarifas. Agora, variantes de cátodo a seco estão previstas para uma produção mais ampla em 2026. A mágica técnica inclui a calibração precisa da velocidade de laminação em milissegundos para altos rendimentos, combinado com o design sem abas das células. 4.680 ânodos de silício e cátodo com alto teor de níquel, isso libera todo o potencial da célula. Assim, maior capacidade de energia, melhor desempenho e custos significativamente menores em relação às antigas células 2170. Então pode ter demorado mais do que a Tesla imaginava, mas no final a Tesla conseguiu entregar. Elon Musk compartilhou a notícia da conquista e elogiou a equipe, dizendo que fazer o processo a seco funcionar em grande escala foi extremamente difícil. Grande avanço na tecnologia de baterias de lítio. Ele acrescentou que a Tesla é muito boa em baterias. E ele está certo, nenhum outro fabricante de automóveis criou revestimento totalmente a seco para ambos os eletrodos em escala de produção em massa como este. Na verdade, nenhum outro fabricante de baterias alcançou o revestimento totalmente a seco dos eletrodos para ânodo e cátodo em real escala de produção em massa para células automotivas de íon de lítio em grande volume, da forma como a Tesla fez com a célula 4680 na fábrica Giga Texas. Muitos disseram que a Tesla deveria focar só nos carros e deixar as baterias para os fabricantes especializados. Mas a Tesla acabou de alcançar algo que nenhuma outra empresa do setor conseguiu até agora. A Tesla já cruzou a linha de chegada, enquanto os outros ainda estão tentando alcançá-la. Então, espere mais anúncios dos concorrentes no cenário de fabricação de baterias nos próximos 1 a 3 anos, à medida que seus projetos piloto amadurecem. Mas, por enquanto, isso continua sendo uma conquista distinta da Tesla em inovação na fabricação de baterias. Isso dá à Tesla uma vantagem única enquanto o setor de veículos elétricos cresce. Porque, como eu disse, a bateria da Tesla tem uma capacidade de energia significativamente maior, melhor desempenho de potência e uma redução de custos significativa, sendo mais barata do que outras células de bateria que a Tesla pode comprar de fornecedores terceirizados. Os outros na indústria vão querer alcançar isso, porque não se trata apenas de um tipo de célula. O processo deve se expandir para as baterias LFP, reduzindo os custos em toda a linha da Tesla e dando à empresa real vantagem de fabricação com o crescimento da indústria de veículos elétricos. Lembrete, grandes inovações costumam levar mais tempo que o previsto. Já se passaram mais de 5 anos desde a primeiro teaser.
Mas quando os engenheiros, a equipe de produção e de suprimentos da Tesla eles entregam em grande estilo. Nunca aposte contra esse tipo de persistência. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos notícias rápidas da Tesla. Nick compartilhou que o engenheiro de IA da Tesla disse que a Tesla implementou um novo sistema de limpador automático baseado em software que usa o próprio motor do limpador como um sensor tático. Em vez de depender apenas das câmeras frontais, o sistema estima o atrito físico entre as palhetas de borracha do limpador e o vidro, analisando o consumo elétrico do motor. O sistema também ativará automaticamente o desembaçador quando for detectado alto atrito, como em casos de geada ou gelo. Ele também mantém uma média de atrito a longo prazo para indicar quando é preciso trocar as palhetas devido ao atrito elevado. Muito inteligente. Eu suspeito que esse sistema vai melhorar com o tempo através de atualizações remotas. Bem, isso também é muito necessário. Os limpadores da Tesla nunca foram perfeitos nos 7 anos em que tenho carros da Tesla. Esse realmente tem sido um dos pontos fracos da Tesla, já que eles não quiseram instalar sensores de chuva normais. Então, eu realmente espero que isso resolva os limpadores automáticos. E estamos esperando a SpaceX fazer seu primeiro lançamento com o novo motor Raptor. Raptor versão 3 e Starship versão 3. Ansioso por esse lançamento épico. Mas enquanto esperamos, podemos dar uma olhada na diferença entre o antigo e o novo, e a diferença é simplesmente da noite para o dia. Um trabalho incrível que os engenheiros da SpaceX fizeram aqui. Mas Elon também compartilhou este vídeo e escreveu: "Engenharia é mágica de verdade." Infelizmente, não posso tocar a música, mas isso é apenas uma dessas coisas mágicas que a maioria das pessoas dizia ser impossível e simplesmente complicada demais para funcionar algum dia. Bem, não é complicado demais para os engenheiros da SpaceX. E essas barreiras de som são realmente muito legais, já que a Coreia do Sul está transformando suas rodovias em fontes de energia. As barreiras acústicas solares agora reduzem o som do tráfego e geram energia limpa. Ideia muito legal. Espero que vejamos mais dessas ao redor do mundo. Recebemos notícias sobre quando a União Europeia votará para liberar amplamente o sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla, como Chen relatou. A votação da União Europeia para expandir o Full Self-Driving da Tesla por toda a Europa está marcada para acontecer na reunião relevante em 5 de maio de 2026. Espero que isso esteja certo. Se for esse o caso, devemos ter a direção autônoma supervisionada aprovada para a maior parte da Europa no início do 3º trimestre, porque isso deve ser rápido, já que o RDW afirmou claramente que isso aumenta a segurança nas estradas. Então, cada dia que a União Europeia atrasa essa aprovação, são dias desperdiçados que poderiam ter salvado vidas, né? Então, vamos aprovar isso o mais rápido possível. E como temos falado há tanto tempo, as pessoas na Europa vão ficar absolutamente impressionadas quando experimentarem a tecnologia de direção totalmente autônoma da Tesla. Porque o salto é simplesmente enorme do autopilot para a direção totalmente autônoma. Estamos vendo isso, como Rostav escreveu no X. Uau! Fiz meu primeiro passeio em plena luz do dia com direção totalmente autônoma e foi impecável. 0 intervenções, tudo foi suave do início ao fim. Estou completamente impressionado. Essa é uma tecnologia de outro nível. A Europa e o resto do mundo precisam disso. A direção totalmente autônoma está pronta. Sim, essa é simplesmente a tecnologia mais avançada que você pode ter em um produto de consumo atualmente. E em breve teremos isso em toda a Europa. E os analistas estão começando a perceber toda a experiência do robotáxi da Tesla, como relatou Sawyer. O analista do Deutsche Bank comentou sobre isso depois de andar em um robotáxi Tesla Model Easton em Austin pela primeira vez. Do ponto de vista tecnológico, essa experiência foi impressionante e sem falhas. Em tráfego intenso, o veículo conseguiu lidar com fusões, acionar a seta para mudar de faixa e contornar um caminhão que mudou de faixa. Sim, quanto mais pessoas experimentarem os robotáxis da Tesla, mais gente vai perceber o quão incrível essa tecnologia é.
Sim, e estamos vendo que o sistema está ficando cada vez melhor. Uma indicação disso, é claro, a quantidade de acidentes em que os robotáxis se envolvem. E nos últimos 1 mês e meio, só houve um acidente registrado por NHTSA. Enquanto isso, a Waymo teve quase 100 acidentes. Eles também realizam bem mais viagens de robotáxi que a Tesla, então a comparação não é justa, mas serve para dar perspectiva. O evangelista dos veículos elétricos afirmou: em abril de 2026, a Tesla lançará a direção totalmente autônoma para todos os seus carros na Europa via atualização over-the-air, mais perto do robotáxi. Enquanto isso, as montadoras tradicionais afirmam ter autonomia. A Volkswagen tem um plano, foto genuína da Carriot e Bosch, mais uma parceria. Sim, e então compare esse enorme porta-malas cheio de computadores e ventiladores e o que temos em relação ao pequeno computador da Tesla em seus carros. Isso é muito mais acessível para construir e operar, consome muito menos energia e ocupa uma fração do espaço. Como os alemães vão colocar esse trambolho em um carro comum, se a engenharia deles já é tão ruim que nem conseguem espaço para um porta-malas dianteiro? Isso realmente mostra bem o quanto a abordagem da Tesla tem sido diferente. Os outros tentam consertar a direção autônoma com a mesma pressa que tiveram ao criar seu primeiro carro elétrico. Um dos motivos do sucesso de vendas dos veículos da Tesla é que são superiores, práticos e ainda oferecem entretenimento e diversão. Mas como Adrian escreveu no X, todo Tesla tem um porta-malas dianteiro super prático. Com o excelente aproveitamento do espaço, dá para guardar compras e ainda sobra espaço atrás para mais itens, assim como no Audi E5 na China. Ou pelo menos você pode, guardar uma maçã ou algo assim. Embora os veículos elétricos chineses tenham crescido muito nos últimos 5 anos, tanto no mercado interno quanto global, nem mesmo os chineses estão imunes à perda de incentivos, como escreveu Michael Dawn. Uma queda de 22% no primeiro trimestre, isso é quase 1 milhão de carros. As vendas no atacado de veículos de passeio na China caíram 22% em relação ao ano anterior, para 4,2 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2026. Vendas de veículos de passeio na China caíram 22%, com compradores adiando aquisições. Sim, a China reduziu os principais incentivos para veículos elétricos a partir de 2026, o que é apontado como uma das principais causas da forte queda nas vendas de veículos de passeio, tanto a combustão quanto elétricos, no primeiro trimestre de 2026. E a Tesla lançou uma nova calculadora de preços e financeira muito interessante para os superchargers destinados a empresas. Como escreveram, identificamos que simplicidade e transparência eram o problema no setor. Agora estamos disponibilizando calculadoras de preços e financeiras para ajudar a tomar decisões informadas. O objetivo é dar mais clareza aos investimentos e ampliar a disponibilidade de recarga. Para locais que geram receita, a Tesla cobrará uma taxa de 10 centavos por quilowatt-hora, tudo incluso. As calculadoras permitem ajustar o custo da eletricidade, o número de vagas, a utilização esperada e fornecem um preço estimado de compra, entre outros. Isso é muito legal. E como você pode ver neste exemplo, há um período estimado de retorno de 7 anos, e você pode ver que o custo inicial é inferior a 2 milhões de dólares, mas eles esperam que a receita total em 15 anos seja de quase 38 milhões de dólares. E isso certamente deve dar à empresa mais transparência sobre abrir seus próprios superchargers. Isso é tudo que temos tempo para hoje neste programa de Notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. Se gostou, considere clicar em inscrever-se e ativar o sino para não perder novos vídeos como este e ajudar o canal a crescer, alcançando mais pessoas sobre a transição verde e a revolução dos veículos elétricos. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar o canal ainda mais, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um apoiador deste canal. Para receber um agradecimento e ganhar alguns benefícios extras, como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos, vídeos exclusivos,
Confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X, onde posto novidades assim que saem e mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou apoiador. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima, se cuide e seja gentil.